como se organizar financeiramente aqui na Austrália para você ter aquela vida que você deseja. Pois bem, eu venho de uma família que tudo era cartão de crédito, dinheiro da empresa misturado com dinheiro pessoal. Meus pais muitas vezes sacrificavam o business ou a saúde financeira deles para poder dar o melhor que eles poderiam para os filhos em questão de educação e muitas dessas coisas. E então eu nunca aprendi assim em casa, na minha criação, quando eu estava crescendo, sobre essa organização financeira de o tanto que é para hoje, o quanto eu invisto, o que vai para o meu futuro. Nunca teve isso. E aí eu vim para a Austrália e me deparei com o cartão de débito e você tem o dinheiro, você paga, você não tem, você fica sem. Era muito estresse. Eu engordei uns 10 quilos com esse negócio de ai meu Deus, vai ter dinheiro para pagar as contas? Então eu ficava muito ansiosa, eu descontava muito na comida. E é normal a gente ficar nessa ansiedade toda mesmo, porque muitas vezes quando a gente pisa aqui na Austrália, a gente começa a trabalhar, a gente trabalha em empregos casuais. E aí você não sabe quanto que vai entrar numa semana ou em outra. Às vezes eu tinha um shift assim, tava certinho, o dinheiro que eu ia receber tava bonitinho porque eu tinha que pagar. E aí me dispensavam mais cedo porque estava chovendo e não tinha cliente. Então tudo isso mudava, né, a nossa vida financeira. E eu lembro de, por muito tempo aqui na Austrália, a minha vida era calcular quantas horas custava cada coisa. Então, assim, gostei dessa garrafinha aqui. Sei lá, a garrafa era $50. Vou colocar $40 para ficar fácil. Eu falo, $40, 2 horas de trabalho. Vale 2 horas de trabalho essa garrafa? Tudo eu calculava como horas de trabalho. E assim, eu tenho até pavor desse pensamento, porque isso me deixava muito ansiosa. E é um cálculo meio burro, né? Que a gente esquece que no final das contas, apesar daquele ser o valor da hora, muitas vezes não é o valor que entra na nossa conta. No meu caso, não entrava porque ficava segurado do táxi, mas como no final do ano fiscal eu recebi provavelmente menos do que os 20 mil que poderia, eu acabei pegando esse dinheiro de volta. Mas na semana ali, na hora de receber, eu não tinha aquele dinheiro todo. Mesmo depois que fechou o ano fiscal, que eu voltei para o Brasil e tal, eu consegui pegar essa parte de imposto que foi paga sem precisar, né? E aí, enfim, essa bagunça toda financeira, ela me atrapalhava muito e eu vi a importância de ter um planejamento até para conseguir um emprego profissional. Digo isso porque eu já tinha trabalhado no emprego profissional aqui, e aí essa empresa perdeu muito dinheiro em uma obra que ainda estava executando, e aí o meu chefe começou a mandar a galera embora, aquela coisa toda, e nessa eu saí dessa empresa e eu voltei pro operacional, porque eu não sabia, tipo, na minha cabeça era assim, ai meu Deus, eu dei a sorte de ter conseguido aquele emprego, né, eu sei que eu me vendi muito bem para pegar aquela vaga, mas na hora o que veio na cabeça foi, eu dei sorte deles terem deixado eu trabalhar part-time numa vaga que era full-time, deles terem mudado essa vaga para mim, e fudeu, agora eu vou ter que voltar para o operacional. E aí voltei a trabalhar numa cafeteria, mas quando a gente já testou, né, do trabalhar na área, de trabalhar num contrato de trabalho, de receber o mesmo tanto todos os dias, ter o horário certinho para entrar e para sair, de, né, curtir férias, receber por férias e feriados e tudo, a vida muda. E aí, quando eu voltei pro casual, além do trabalho ali para mim ser muito mais desgastante, porque eu particularmente prefiro trabalhar com a minha mente do que fazendo coisas operacionais, tinha todo esse desgaste financeiro de, meu Deus do céu, vai ter ou não vai ter dinheiro. E aí eu criei uma estratégia que eu falei, eu vou juntar dinheiro para eu ter 3 semanas para eu ficar sem trabalhar, porque se em 3 semanas eu aplicar muito bem aplicado, igual eu fiz para a vaga anterior, me vender muito bem, eu vou conseguir outro emprego e tá tudo certo. E aí foi o que eu fiz. E eu vejo, na época, o meu jeito, né, de conseguir aquele dinheiro foi cortar tudo. Eu já, né, não gastava tanto assim, então o meu aluguel não era muito caro e tal, mas eu segurei em todos os lugares, não tomava um café fora, não fazia nada para juntar o dinheiro e conseguir ter essas 3 semanas aí sem trabalhar. Por sorte, Deus, a vida, o universo, coincidências ou o que for, na semana anterior dessas 3 semanas que eu ficaria off, assim, a semana que eu tava juntando o último centavo que eu precisava,
eu já tive 3 contatos ali de possíveis empregadores, de entrevistas, e aí na primeira entrevista delas, eu já gostei muito da empresa, a empresa gostou de mim, já me contrataram, eu nem fiz as outras, e já deu tudo certo. Mas isso já foi melhorando essa parte minha de financeira e o entendimento de como é que a gente tem que estar muito bem programado para a gente não passar os perrengues. Por quê? Quando eu saí do emprego anterior, eu acabei voltando pro operacional exatamente por falta de organização financeira também. Porque se eu conseguisse ficar as 3 semanas sem trabalhar ali, eu poderia sair de um emprego e buscar outro, né? Claro que vem a questão de confiança também, algumas outras coisinhas, mas eu sei que essa organização financeira é muito importante. E aí eu estudei com algumas pessoas, assim, no YouTube, né? Natália Arcuri, Bruno Perini, Thiago Nigro, aprendi muito com eles. Mas, depois de um tempo, eu achei um livro aqui na Austrália, que é este aqui, ó. The Better Food Investor. E, gente, sério, foi uma... Pra mim, é um dos melhores livros da Austrália, assim, daqui. E eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Algumas coisas que eu aprendi que foram muito boas para mim foi exatamente a forma dele dividir as contas. Assim, primeiro que ele coloca umas porcentagens, né, do quanto que a gente deveria gastar, e os outros investidores brasileiros também fazem isso. E eu lembro que na época que eu comecei a seguir ele falava em 60% do salário para vida, custo de vida e tal. E eu tava na minha área, meu salário era melhor, então eu conseguia fazer isso 40%. Então eu fazia 40% isso e 20% a mais ali, ficava meu dinheiro para poder viajar para o Brasil e tudo, porque eu falei, se eu tô morando na Austrália, parte do meu custo de vida é ir para o Brasil todos os anos. E por isso que eu fui ao Brasil todos os anos. Ano passado foi o único ano que eu não fui, porque eu fui para o Canadá. Mas eu consegui fazer até mais, assim, até uma porcentagem até melhor, ainda assim tendo grana para poder comprar uma roupa, tomar um café gostoso numa cafeteria, ir num restaurante, sem ficar calculando horas, calculando quanto tempo eu paguei isso, sabe? Tomar café todo dia na rua, sem ficar, ai meu Deus, o valor do cafezinho, né? E $5 por café aqui na Austrália, no final de ano, fica caro, até porque no final de semana eu tomo com certeza, então não é 5 dias na semana, são 7, né? Mas isso foi uma das coisas que eu gostei, assim, da forma que ele dividiu isso. Mas teve algumas coisas que ele falou aqui que eu aprendi que eu acho que fez mais diferença ainda. A questão de sempre ter apenas uma conta no superannuation. Na época eu tinha 2, e aí tem algumas taxas que são automáticas lá, e tem alguns seguros também que já entram automaticamente. E isso vai comendo o seu dinheiro, então é algo que vale a pena se você ainda não olhou. Olhe se você tem uma conta, não deixe um empregador abrir para você, abra a sua própria conta. Se você já tiver uma, veja qual que é e passa para o próximo empregador para sempre usar a mesma. Existe uma forma de reconciliar, na época foi o que eu fiz, então eu reconciliei as duas em um que eu preferia, que inclusive é o que ele indica aqui no livro, e fiquei somente com esse superannuation, que com certeza ajudou muito. E tem uma coisa que ele falou que eu fiz, segui muito à risca e deu muito certo também. Tô tentando achar aqui no livro, acho que tá mais pra frente. Que é, gente, a questão de ganhar muitos mils de uma vez só no ano. Que é o seguinte, você preparar um performance review. Então, quando você tá no emprego profissional, eu não sei se existe isso em operacional, porque até nas empresas que eu trabalhei que tinha a parte operacional, eu acho que tinha, tipo, uma conversa com os meninos e tal, mas eu não lembro se tinha, tipo, um aumento de salário e tal. Mas, basicamente, o que ele fala aqui, eu não tô achando aqui no livro agora, é de você realmente entender, né, o que aquele cargo seu tá pedindo para você fazer, o que você entregou, e preparar a sua conversa para você realmente mostrar para a empresa que você aumentou o valor, que você merece um bom aumento. E quando eu fiz isso, eu fiz em uma das empresas eu tinha 2 reviews por ano, e aí todo ano eu tinha aumento de salário, e todos os aumentos eram de 10, 15, teve um de 22%, foi quando eu troquei de um cargo comercial para a área de gerenciamento de projetos. Somente o último, quando a empresa estava bem, assim, não estava muito bem financeiramente, tinha mandado uma galera embora numa demissão em massa, que eles deram só, acho que foi só aquele aumentinho normal de inflação, só que pagaram os meus tolls, que no ano me davam uns 16 mil. Então,
apesar de não ser um aumento no salário, na minha vida foi bem significativo. E foi uma das lições que eu tirei aqui que para mim vale muito a pena e que me mostrou mais ainda o quanto que ter um emprego na área de formação aqui, um emprego profissional em algo que você é qualificado, faz muita diferença. Por quê? Como garçonete, eu podia ir, né, de 6 meses ou ano em ano naquele restaurante, naquela empresa de eventos ou o que for, falar o que eu fiz a mais e por que eu deveria ganhar a mais, mas dificilmente eles teriam um budget, né, um orçamento ali que pudesse me pagar, sei lá, tá pagando todo mundo 30 a hora, me pagar 35, 40, 45, 50, que vê lá se eu conseguiria negociar isso, sendo que são cargos facilmente substituíveis, facilmente treináveis, né? Tem uma rotatividade muito alta, então não tem muito para onde correr. Você fica naquele valor de mercado, talvez pode ganhar um pouquinho a mais se você for muito, muito, muito bom e eles não quiserem te perder, mas não é tão fácil de negociar. Tanto é que nesses casos de operacionais, os maiores casos que eu conheço de aumento de salário é a pessoa pedindo por aumento. Ou então a pessoa que recebe o mínimo, que é 24 e pouco por hora agora, né? E aí quem ganha o casual loading em cima vai ganhar 30 e pouquinho, então esse é o valor mínimo. Quando tem um reajuste do mínimo, dá um reajustezinho naquele salário. E fica por isso. E eu vi que nas empresas profissionais, quando você tem essa conversa e fala do que você fez, às vezes eles até já sabem, já valorizam isso. E eu lembro de quase todos os aumentos de salário que eu tive ter sido... Eles já estavam com a folha impressa, me entregaram o aumento e eu concordei e fiquei feliz com aquilo. Só teve um aumento, o meu último, que eu não fiquei feliz com o aumento, e aí falei o quanto que eu queria e eles voltaram e negociaram comigo. Mas isso há 2 empresas atrás. Mas fora isso, assim, sempre é tão mais fácil você negociar esse salário, assim, se preparando para essa reunião, quanto só mostrando o serviço mesmo, porque eles vão entender, vão ver, eles não vão querer te perder para o mercado, vão querer fazer o que for possível para te trazer ali para a empresa, mostrar que você é realmente valorizado, valorizada e te deixar feliz financeiramente. E aí, por fim, outra coisa que esse livro fala, e eu já pensei e repensei nisso algumas vezes, que é em comprar a sua casa para morar antes de comprar uma casa de investimento. E aí, né, eu fiquei assim, me debati por muito tempo em relação a isso. E eu e o Andrew estamos numa vontade de ter o nosso próprio cantinho. Sabe aquela coisa de não ter que ficar pedindo para furar a parede? Assim, é que o dono dessa casa aqui foi tranquilo, deixou a gente furar e tal, mas não tem que ficar pedindo coisa, vai lá e faz, é a nossa casa, é nosso canto, do nosso jeito, pinta as paredes tudo, sem problema, sabendo que não vai ter um aumento de aluguel no próxima renovação, que vai fazer a gente ter que ir embora e aí ter que repintar tudo, sabe? E a gente tá com um pouquinho dessa vontade. E aí nesse livro tem um plano que ele faz, né? De você juntar ali aquele dinheiro, aquela grana, pra em 20 semanas você ter a entrada dessa casa, ou desse apartamento que for, né? E a ideia ali tem várias, ele explica certinho assim quais são as contas, como é que vai fazer com esse dinheiro e tal. E a ideia que a gente tá no momento é exatamente focar nisso, porque a gente tem uma coisa diferente também do que a gente teve no passado, que é, nós dois estamos em empregos full time, contrato de trabalho. Como o Andrew gosta de trabalhar com eventos, o mais comum é que as empresas contratem sempre casualmente ou a BN. E para o banco emprestar dinheiro é muito mais fácil quando você tem um contrato de trabalho. Então a gente chegou a quase comprar um apartamento lá em St. Peters, em Sydney, em 2020, talvez. Foi exatamente na época que a gente juntou dinheiro com ele, seguindo as dicas aqui desse livro. E eu lembro que na época tava eu conseguindo juntar $1.000 por semana e o Andrew conseguindo juntar $1.000 por semana. Foi assim, juntou muito dinheiro, porque era uma época que as fronteiras estavam fechadas, não tinha jeito de sair daqui mesmo, não tinha jeito de viajar, então a gente conseguiu juntar muito. E na época o Andrew também estava em um contrato de trabalho, estava trabalhando numa empresa aqui em Hunter Valley. E foi difícil porque ele tinha que vir viajar para cá, ficar uma semana longe de mim e tal, mas
foi uma época que a gente conseguiu juntar muito, ter entrada para um apartamento em Sydney, em um bairro que é assim, né, 15 minutos da praia, 15 minutos da cidade. E no final das contas, o inspetor deu pau lá no apartamento, falou pra gente não pegar, por conta de alguns outros problemas estruturais e tal. E daí em diante foi só ladeira abaixo, a gente conseguiu gastar todo esse dinheiro. E a gente, os preços aumentaram muito também pós-Covid, os aluguéis foram aumentando, a gente tentou 2 outras empresas e, enfim, a gente agora não está preparado financeiramente e seguir os ensinamentos desse livro aqui é que vai fazer com que a gente esteja preparado para juntar uma entrada que não precise de pagar o seguro, que eles chamam aqui de LMI. E a outra coisa é o fato de ter 2 pessoas em contrato de trabalho, fica mais fácil do banco nos emprestar mais dinheiro. E como a gente não quer mais um apartamento, como a gente pensou em comprar naquela época, a gente quer uma casa, a gente vai precisar, obviamente, de conseguir mais dinheiro do banco para conseguir fazer um financiamento, né? E essa é a lição que fica aqui. Se prepare financeiramente. Se não conhece o livro, vale a pena conhecer. Eu comprei o livro e o audiolivro. Eu ouvia enquanto eu estava lendo, o que é bem legal, porque ele usa várias expressões australianas e tudo, então dá uma melhoradinha no inglês também. E se você gostou do assunto, quer que eu fale um pouquinho mais sobre essa parte de planejamento, me avisa e eu faço um outro vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, imagino que você também vai gostar deste vídeo aqui.